Será que existe algo mais estável do que a cabeça de uma galinha? Não importa o quanto você balance o corpo dela, a cabeça da galinha permanece perfeitamente imóvel, como se estivesse fixa no lugar. Essa impressionante habilidade de estabilização se deve à estrutura dos olhos da galinha, que limita o movimento dos seus globos oculares. Para ver imagens claras e estáveis, as galinhas ajustam rapidamente o pescoço, mantendo a visão estável enquanto se movem. Portanto, se você não tiver um estabilizador para o seu telefone enquanto filma, segurar uma galinha como solução de emergência pode realmente funcionar. Veja quando prenderam uma pequena câmera à cabeça de uma galinha, ela foi colocada na frente de um barco, e a velocidade do barco foi gradualmente aumentada. Ao verificarem as filmagens, elas estavam tão suaves quanto as feitas com um estabilizador caro. Não pararam por aí. Levaram a galinha para saltar de paraquedas, colocaram-na em uma motocicleta para corridas e até a puseram em um caiaque descendo uma cachoeira. Em todos esses casos, as filmagens permaneceram incrivelmente estáveis. Não, o ninho, tá vendo que tem um parado e tá vindo, olha. E vai passar, viu? Gente, não, mentira. Mentira! 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 Olha o tiozinho! Meu Deus do céu! É o senhorzinho! Boa noite. Incêndios florestais de escala inédita e fora de controle devastam Los Angeles, a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos. Pelo menos 5 pessoas morreram e mais de 150 mil foram obrigadas a deixar suas casas. Muitos desses imóveis nem existem mais. Na lendária Sunset Boulevard, quarteirões inteiros foram destruídos. Por causa dos ventos ferozes que espalham as chamas e da escassez de água para combatê-las, as autoridades alertam que a situação ainda pode piorar. Você vai ver também, aqui no Brasil, é a chuva muito acima da média que destrói. Minas Gerais e Espírito Santo têm dezenas de cidades em estado de alerta. No Rio de Janeiro, a operação da polícia acaba em tiroteio e atinge até uma funcionária dentro da Fiocruz. Os 2 anos dos ataques golpistas de 8 de janeiro, lembrados nesta quarta-feira em cerimônia em Brasília. Ministério Público Federal pede explicações à Meta sobre o fim da checagem de conteúdo no Instagram e no Facebook. E às vésperas de voltar à Casa Branca, Donald Trump agora atesta seu poder de influência sobre a Suprema Corte. Tudo isso e mais, agora no JG. Começamos com os incêndios imensos que tomam conta da cidade de Los Angeles e de seu entorno, no estado da Califórnia, costa oeste americana. O presidente Joe Biden declarou situação de emergência e liberou ajuda financeira para os afetados. Em Altadena, na região metropolitana de Los Angeles, estão os nossos enviados especiais, Ismar Madeira e Daniel Silva Pinto. O Ismar vem agora com um relato ao vivo para a gente. Boa noite, Ismar. Muito boa noite, Renata. Para você, boa noite a todos. A situação ainda é muito difícil. Polícia e Corpo de Bombeiros continuam trabalhando durante a noite. Aqui atrás, um grupo da polícia. Do outro lado lá da rua tem um carro do Corpo de Bombeiros. Eles estão bloqueando áreas que são mais perigosas para evitar que as pessoas cheguem às áreas onde há o fogo, porque o combate às chamas ainda é muito intenso. Nessa noite, o alerta chegou também ao bairro de Hollywood, em Los Angeles. Os moradores, a população de lá, foi orientada a deixar as suas casas. Os incêndios já causaram 5 mortes e mais de 1.000 construções foram completamente destruídas pelo fogo. Segundo o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, esse é o maior desastre desse tipo que já atingiu Los Angeles. O chefe do Corpo de Bombeiros disse que a cidade não está preparada, não tem estrutura para combater o fogo e que está faltando até água para fazer esse trabalho. Nós preparamos um mapa, uma arte que explica um pouco melhor, dá para vocês entenderem como foi o avanço do fogo. O primeiro foco de incêndio começou em Pacific Palisades
e na faixa entre Santa Mônica e Malibu, a oeste de Los Angeles. O tempo seco e os ventos de furacão de até 160 km por hora fizeram com que as chamas se espalhassem por toda essa região, e isso em pouquíssimas horas. Enquanto isso, outros 3 incêndios muito grandes começaram ao norte e a noroeste da cidade. Ventos de mais de 100 km por hora ajudam a espalhar o fogo rapidamente. Os incêndios, o vento, a queda de árvores deixaram mais de 1,5 milhão de casas sem energia elétrica. Nessa região em que eu estou, existem vários quarteirões que não têm energia elétrica. Eu conversei com alguns moradores que tiveram suas casas destruídas, foram até lá para poder ver o que conseguem salvar e não vão conseguir salvar nada, mas pelo menos disseram que estão vivos, Renata. Ismar, muito obrigada pelas informações, um bom trabalho para você e para o Daniel aí. Dos incêndios na Califórnia, nós vamos para os fortes temporais que atingem boa parte do Brasil. Desde o início de janeiro, já choveu entre 80 e 200 milímetros em várias cidades do norte, do centro-oeste e do sudeste, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Em muitas delas, isso representa quase toda a chuva que era esperada para o mês de janeiro inteiro. A explicação para essa grande quantidade de água é a chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul, que está na ativa desde domingo passado. Esse sistema meteorológico é comum no Brasil entre o fim da primavera e o verão. O alerta de temporal continua nesta quinta-feira no centro-oeste do Espírito Santo, divisa com Minas Gerais e Bahia, a gente vê aqui, e essa área em roxo no mapa. As chuvas também devem atingir essa região em vermelho que a gente mostra aqui, do norte do Rio de Janeiro até o sul do Amazonas, com perigo para deslizamentos e alagamentos. Em Minas Gerais, mais de 40 cidades estão em situação de emergência por causa dos temporais. Ao vivo de Belo Horizonte, é o Hernani Fiuza quem atualiza a situação para nós. Boa noite, Hernani. Oi, Renata. Muito boa noite aí a você. Boa noite a todos aqui com a gente. Desde o início do período chuvoso, 11 pessoas morreram aqui em Minas. Mais de 1.200 ficaram desalojadas e estão com parentes e amigos. Outras 183 foram levadas para abrigos públicos. Ontem, a tempestade atingiu Dom Silvério, uma cidade a 180 quilômetros daqui da capital e que tem pouco mais de 5.000 habitantes. Segundo a prefeitura, em 20 minutos foram mais de 150 milímetros de chuva. Isso é mais da metade do previsto para todo o mês de janeiro. Por lá, o córrego Mingau subiu 3 metros e algumas casas ficaram comprometidas. Moradores usaram cordas para resgatar quem ficou preso nas residências. A força da água derrubou 9 pontes e deixou bairros ilhados. Em Ibirité, na região metropolitana daqui de BH, a chuva durou 1 hora e foi o suficiente para um córrego transbordar. Em Virgolândia, no Vale do Rio Doce, as ruas também ficaram alagadas após esse temporal. Segundo a meteorologista da Climatempo, Josélia Pegorim, essas chuvas fortes e concentradas são resultado de uma mudança na circulação de ventos na atmosfera que forma um corredor de umidade potente. Quando nós temos a formação da zona de convergência do Atlântico Sul, a chuva cai em profusão, cai a chuva volumosa por vários dias consecutivos, só que em áreas restritas. E aí é o problema, né? Porque é muita chuva que vai se acumulando nos mesmos locais. E aí, naturalmente, você tem problemas com enchentes, com alagamentos, com, às vezes, transbordamento de córregos. Aí a chuva forte não ficou restrita só a Minas. Na capital paulista, a tempestade deixou todas as regiões da cidade em estado de atenção para alagamentos na tarde dessa quarta-feira. As rajadas de vento chegaram a 70 quilômetros por hora. Segundo a prefeitura, 91 árvores caíram. Essa atingiu a cobertura de um estacionamento. Ninguém ficou ferido. Mais de 40 mil imóveis ficaram sem luz. No Paraná, teve chuva de granizo. Nessas imagens dá para ver o tamanho das pedras. Onde a chuva caiu, ficou branco, parecendo neve. E no Espírito Santo, quase todo o centro da cidade de Rio Bananal, no norte do estado, ficou debaixo d'água. Em menos de 24 horas, choveu 125 milímetros, volume esperado para todo o mês de janeiro. Mais de 100 pessoas precisaram sair de casa.
Vila Velha registrou o segundo maior volume de chuva no estado. A ventania destelhou vários imóveis. O vento também arrancou árvores pela raiz. E esse cenário de tempestades deve continuar. O verão só está começando, né? E esse é um verão onde a gente não tem o El Niño. O El Niño, durante o verão, o El Niño reduz a chuva no Brasil. Então, a chuva está muito mais próxima da normalidade. Hernani, muito obrigada. Bom descanso para você. Em novo capítulo da guerra urbana que apavora os moradores do Rio de Janeiro, nem a sede da Fiocruz, uma das principais instituições de pesquisa em saúde do Brasil, escapou. Uma operação da Polícia Civil contra bandidos culminou em um tiroteio que atingiu uma funcionária dentro da fundação. Tudo aconteceu na zona norte da cidade. A Fiocruz fica na Avenida Brasil, que é um dos principais corredores do Rio de Janeiro. O conjunto de favelas de Manguinhos, onde a operação policial começou, fica bem ao lado da Fiocruz. Ali perto também fica a Cidade da Polícia, um complexo que reúne 15 delegacias da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Uma morte foi confirmada até agora. 2 mulheres ficaram feridas, entre elas a funcionária da Fiocruz que eu mencionei. Ao vivo do Rio de Janeiro, o Benhur Correia traz o relato desse dia para nós. Boa noite, Benhur. Oi, Renata, boa noite para você, para todos que estão com a gente no Jornal da Globo. Essa ação da Polícia Civil faz parte de um conjunto de operações para tentar sufocar a ação do Comando Vermelho no Complexo da Maré. Hoje, durante um monitoramento, os agentes perceberam que traficantes tentavam usar a Fiocruz como rota de fuga. Isso não é novo, isso acontece há anos, mas a gente tem uma imagem que mostra exatamente um deles no estacionamento da Fiocruz. Segundo a Polícia Civil, foi depois desse flagrante que policiais entraram na fundação. Houve troca de tiros, uma bala atingiu a janela da fábrica de vacinas e uma funcionária foi ferida por estilhaços. Essa outra imagem mostra o carro de uma empresa de segurança terceirizada, contratada pela Fiocruz, que foi usada por traficantes para voltar para a favela de Manguinhos. Durante a operação, 2 funcionários dessa empresa tiveram que prestar depoimento para a polícia e depois eles foram liberados. A nossa equipe apurou que os depoimentos dos 2 foram contraditórios. O delegado responsável pelo caso disse que investiga se houve uma colaboração desses funcionários com os traficantes. Mas a chefe de gabinete da Fiocruz não acredita nessa versão. Nós não conseguimos identificar ou localizar o motivo dele ter sido algemado e dele ter sido levado para a delegacia de polícia. Nós, naturalmente, orientamos ao atendimento, ao acompanhamento por advogados. A conduta da polícia para com a instituição é uma conduta que nos traz apreensão, porque nos envolve. Há fortes indícios, e estamos captando todas as imagens do local, mais os depoimentos colhidos, de participação deste funcionário junto aos criminosos, dando guarita. Esse funcionário não pode ter sido coagido pelos criminosos a fazer isso exatamente ou pontualmente só hoje? Não, os indícios vão ao contrário do que você disse. Há, sim, investigação em curso na unidade, demonstrando participação de alguns agentes. A gente vai esperar o bojo das investigações, todos os depoimentos colhidos, para assim dê a definição jurídica certeira. Renata, durante a fuga, bandidos foram para a favela do Jacarezinho, que fica ali em frente à cidade da polícia, na zona norte da cidade. Segundo os agentes, os criminosos dispararam contra policiais e mais uma vez houve confronto. Uma moradora levou um tiro na perna. Pelo menos 4 bandidos foram baleados. Um deles já chegou morto ao hospital, outro está internado em estado grave. A Fiocruz declarou que toda a ação da Polícia Civil ocorreu de forma arbitrária, sem autorização ou comunicação com a instituição, colocando trabalhadores e alunos em risco. Já a Polícia Civil informou que só entrou na Fiocruz diante de informações de que bandidos acessaram o campus da fundação. Agora à noite, funcionários da Fiocruz receberam e-mails informando que todos devem trabalhar amanhã de casa por questões de segurança, Renata. Benhur, eu quero te ouvir agora sobre um outro caso, também de hoje no Rio de Janeiro, um daqueles casos em que supostamente um tiroteio, um enfrentamento entre facções faz uma vítima que não tem nada a ver com a história.
Pois é, Renata, esse caso ilustra aí o confronto de facções aqui da Zona Norte por disputa de território, né? Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro. Os policiais foram atacados, segundo a versão da Polícia Militar, e bandidos estavam na mata, ali na parte alta do Morro do São João, que é um bairro que fica aqui no Engenho Novo, e houve esse tiroteio. Um disparo atingiu e matou o Antônio Alves da Costa, de 76 anos. Ele estava num ponto de ônibus em um dos acessos à comunidade, era um morador. A polícia, então, agora investiga de onde partiu a bala que matou o idoso, Renata. Muito obrigada pelas informações, Benhur. Em Brasília, este 8 de janeiro foi marcado por manifestações em defesa da democracia, 2 anos depois dos ataques golpistas, e estavam lá representantes dos 3 poderes, embora não estivessem nem o presidente da Câmara, nem o do Senado. A Heloísa Torres acompanhou esse evento e conta agora os destaques para a gente ao vivo. Boa noite, Elô. Oi, Renata, boa noite para você também, boa noite a todos. As cenas da invasão ainda estão na memória, né, Renata? E o presidente Lula fez questão desse ato político de hoje. Fez discurso, defendeu a punição dos invasores num salão lotado de convidados, inclusive com a presença de ministros que estavam de férias e foram chamados para participar. Não vieram os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, da Câmara, e o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Todos eles estão fora de Brasília, mas mandaram representantes. Vamos ver como foi. 400 convidados encheram o Palácio do Planalto, além de ministros, políticos aliados e os comandantes das 3 forças, Marinha, Exército e Aeronáutica. O presidente Lula defendeu o diálogo entre opostos e o cumprimento da Constituição e disse que os responsáveis pelos atos golpistas serão punidos. Todos pagarão pelos crimes que cometeram, todos, inclusive os que planejaram o assassinato do presidente, do vice-presidente da República e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Terão amplo direito de defesa e terão direito à presunção de inocência. Num momento de improviso, o presidente fez uma comparação entre esposas e amantes ao falar da democracia. Eu votei com a certeza de que a democracia não é uma coisa pequena. A democracia é uma coisa muito grande para quem ama a liberdade, para quem ama a cultura, para quem ama a educação, para quem ama a igualdade de direitos. Somente num processo democrático a gente pode conquistar isso. É por isso que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela. E disse que o ato de hoje representa a vitória da democracia. Estamos aqui, mulheres e homens, de diferentes origens, crenças, partidos e ideologias, unidos por uma causa em comum. Estamos aqui para dizer alto e bom som: ditadura nunca mais, democracia sempre. Estamos aqui para lembrar que se estamos aqui é porque a democracia venceu. O ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin, que representou o presidente do Tribunal, Luiz Roberto Barroso, disse que é preciso lembrar do que aconteceu para que não se repita. Existimos na democracia. Nós, os ministros do Supremo Tribunal Federal, sabemos que existimos na democracia, vivemos pela democracia e da democracia jamais desistiremos. Depois dos discursos, o presidente Lula, autoridades e convidados desceram a rampa do Palácio do Planalto até a Praça dos Três Poderes para mais um ato. Foi dado um abraço simbólico ao redor da palavra democracia, escrita com flores. Estavam na praça militantes do PT, integrantes do Movimento Sem Terra e de outros movimentos sociais. Ministros do Supremo que estavam na cerimônia do Planalto não fizeram parte do ato.
Mas à tarde, no Supremo, o ministro Fachin abriu uma roda de conversa com servidores e colaboradores que atuaram na limpeza e reconstrução do prédio depois da depredação dos vândalos. Renata? Elo, essa é uma boa hora para a gente lembrar um pouco do saldo de investigação e de justiça do que aconteceu no 8 de janeiro, né? Quer dizer, quem já foi condenado, como é que estão esses processos. Lembra isso para nós, por favor. Vamos lá. Nesses 2 anos de investigações, foram 371 condenados e 70 presos que não podem mais recorrer e cumprem penas definitivas. As penas variam entre 3 e 17 anos de prisão. Os crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. 527 pessoas confessaram os crimes e não foram a julgamento. Elas estavam acampadas em frente ao quartel do Exército aqui em Brasília pedindo o golpe e foram punidas com multas de até R$20 mil e obrigadas a fazerem um curso sobre democracia. E outras 5 pessoas foram absolvidas por falta de provas, entre elas moradores de rua. O Supremo ainda vai julgar, a cúpula da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Eles são acusados de omissão. Também segue a investigação dos organizadores e financiadores dos atos. Vamos agora relembrar como foi aquele dia. Um grupo chegou ao Palácio do Planalto com pedras, paus. Os golpistas entraram quebrando o que viam pela frente. Foram destruídos janelas, móveis e diversas obras de arte, como o relógio do século XVII. Do outro lado da rua, no Congresso, mais quebradeira. Vândalo entrando por todo lado. No Senado, até o plenário foi invadido. O carpete ficou inutilizável e mais obras de arte foram destruídas. O Supremo foi o mais depredado. Os vândalos picharam a Estátua da Justiça, destruíram o plenário, vidros e móveis. A Praça dos Três Poderes só foi isolada no início da noite daquele domingo. No mesmo dia, 8 de janeiro de 2023, foi decretada a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Elo, vendo essas imagens, a gente lembra que outro balanço a fazer é o dos custos da restauração e do conserto de tudo isso, né? Sim, Renata, custo alto, né? O vandalismo custou bem caro, 26,2 milhões de reais. A Advocacia Geral da União moveu 27 ações para que condenados assumam os danos. Só a recuperação de uma obra, uma tapeçaria de Burle Marx, que fica no Senado, custou 2 milhões e 300 mil reais essa restauração. E hoje foi entregue o quadro As Mulatas, de Di Cavalcanti, que foi restaurado depois de ser esfaqueado em 7 partes. E também o relógio do século XVII, trazido pela família real portuguesa em 1808. Ele foi recuperado na Suíça, o único sem dinheiro público, porque a reconstrução foi bancada por uma relojoaria suíça. No total, 21 obras foram ou coladas, ou costuradas, ou reconstruídas e voltaram agora para os seus devidos lugares. Tudo foi reerguido com esse simbolismo da força da democracia, né, Renata? Isso, Elo, e muito obrigada pelas informações todas. Bom descanso para você. Ainda hoje tem as curiosidades da rodada na Copinha. E já no próximo bloco, Donald Trump fazendo um pedido à Suprema Corte às vésperas da posse. De volta para falar da produção industrial que encolheu em novembro, menos 0,6% em relação a outubro, pior desempenho em 5 anos. É também o segundo mês seguido de queda, a gente vê aqui. O IBGE atribui esse resultado a uma combinação de fatores: piora da confiança de empresários e consumidores diante da perspectiva de alta dos juros, inflação de alimentos mais alta e dólar no patamar em que está. De janeiro a novembro, a produção industrial acumulou crescimento de 3,2%.
Outro dado econômico importante divulgado hoje foi o recorde na saída de dólares do Brasil no ano passado. O fluxo cambial registrou em dezembro a saída de quase 29 bilhões de dólares do país. É o maior fluxo negativo da história para um mês desde o início da série do Banco Central, que tem mais de 4 décadas. Esse valor diz respeito à conta financeira de dólares, que inclui compra e venda em serviços como turismo, remessas para o exterior e também via mercado financeiro. No acumulado do ano, o fluxo cambial negativo também bateu recorde, menos 87 bilhões de dólares. Até então, a maior retirada tinha sido registrada em 2019. A piora nas contas públicas, que trouxe incertezas para os investidores e impulsionou a cotação do dólar, explica boa parte desse resultado. Nos Estados Unidos, Donald Trump pediu à Suprema Corte que suspenda a sentença condenatória que ele recebeu por fraude fiscal no caso daqueles pagamentos feitos à atriz Stormy Daniels. Quem traz os detalhes de mais esse teste de influência aplicado pelo presidente eleito há pouco mais de uma semana da posse é o Jorge Pontual, ao vivo de Nova York. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Os advogados de Trump pediram à Suprema Corte que suspenda a sentença, que está marcada para sexta-feira, no caso em que Trump foi condenado na Justiça Estadual aqui de Nova York por fraude contábil, na tentativa de encobrir um escândalo sexual com uma ex-atriz. A Suprema Corte deu prazo até amanhã para que os promotores desse caso respondam. Trump alega que, se ele for sentenciado, haveria um grave dano à presidência dos Estados Unidos. Esse prazo curtíssimo dado pela Suprema Corte é um indício de que os juízes podem estar dispostos a tomar uma decisão na própria sexta, a tempo de suspender a sentença. O juiz daquele caso já disse que não vai sentenciar Trump à prisão, mas os advogados do presidente eleito alegam que, assim mesmo, a sentença que confirmaria a condenação seria danosa. Em outro processo, Trump está tentando anular essa decisão do júri que o condenou. Os advogados se referiram à decisão da Suprema Corte que afirmou a imunidade do presidente, que não pode ser processado criminalmente por atos oficiais. Mudando de assunto, Renata, se Trump queria deixar os europeus irritados quando ele disse que quer anexar a Groenlândia, ele conseguiu. O líder alemão Olaf Scholz lembrou que, pela lei internacional, as fronteiras são invioláveis e todos têm que aderir a esse princípio, seja um pequeno país ou uma nação poderosa. A porta-voz de Relações Exteriores da União Europeia disse que a soberania dos Estados tem que ser respeitada. Já o chanceler francês disse que não acredita que os Estados Unidos venham a invadir a Groenlândia. E aí ele perguntou: estaremos entrando num período em que voltaremos à lei da selva? A resposta é sim. Quanto à ameaça de Trump de reconquistar o Canal do Panamá, o chanceler panamenho disse que a soberania do canal não é negociável e faz parte da história de lutas e conquistas irreversíveis dos panamenhos. Renata. Muito obrigada, Pontual. Bom descanso para você. Agora a gente fala de novas repercussões aqui no Brasil do fim da checagem de conteúdo publicado no Instagram e no Facebook. O Ministério Público Federal pediu explicações à Meta, empresa dona dessas plataformas, sobre o alcance da decisão. Ao vivo de Brasília, o Ricardo Abreu traz os detalhes. Boa noite, Ricardo. Oi, Renata. Boa noite a você e a todos. O MPF quer que a Meta detalhe as mudanças feitas nas políticas de moderação de conteúdo nas plataformas digitais e quer que a empresa responda em até 30 dias úteis se as mudanças serão ou não aplicadas também no Brasil. E, em caso positivo, a partir de quando seriam implementadas essas mudanças. A gente lembra que no anúncio feito ontem, Mark Zuckerberg ainda disse que pretende trabalhar com o presidente eleito Donald Trump para pressionar os governos em todo o mundo que, na visão dele, querem censurar empresas americanas. E aí, os procuradores afirmaram no documento de hoje que algumas das mudanças anunciadas alteram radicalmente uma parte substantiva daquilo que os responsáveis pelas plataformas Facebook, Meta e Instagram indicavam como providências que adotariam a fim de enfrentar a desinformação organizada socialmente danosa e também a violência no mundo digital.
O MPF investiga desde 2021 a conduta das plataformas digitais para combater a desinformação e também crimes nas redes sociais aqui no Brasil. E teve mais repercussão também sobre a decisão do Zuckerberg, só que hoje no meio político aqui em Brasília. Mais cedo, no Palácio do Planalto, o futuro ministro da Secretaria de Comunicação do governo Lula, Sidônio Palmeira, defendeu a regulação das redes sociais no Brasil. Ele criticou a mudança anunciada pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg. Isso é ruim para a democracia, porque você não vai ao controle da proliferação do ódio, da desinformação, da fake news. Esse que é o problema e a gente precisa ter um controle. É preciso ter uma regulamentação das redes sociais. O ministro Gilmar Mendes disse que não é possível confundir a regulamentação das redes sociais e a proteção de direitos fundamentais com censura. Essa trajetória normativa jamais poderá ser confundida com censura. Não é censura. Muito pelo contrário, ela representa não apenas uma evolução jurídica, mas constitui a pedra angular sobre a qual se erige uma esfera digital democrática e pluralista, capaz de harmonizar a liberdade de expressão com a responsabilidade social no ambiente virtual. O ministro Alexandre de Moraes disse que as redes sociais devem respeitar as leis vigentes no Brasil para operar no país. Pelo resto do mundo, nós não podemos falar, mas pelo Brasil, eu tenho absoluta certeza e convicção que o Supremo Tribunal Federal não vai permitir que as Big Techs, as redes sociais, continuem sendo instrumentalizadas dolosa ou culposamente, ou ainda somente visando lucro, instrumentalizadas para ampliar discursos de ódio, o nazismo, o fascismo, misoginia, homofobia e discursos antidemocráticos. As redes sociais não são terra sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs. Renata, a Meta não quis comentar as repercussões. Ricardo, muito obrigada. Bom descanso para você. Olha, é compreensível que as autoridades brasileiras peçam explicações, mas é preciso deixar claro que tem um ruído aí, porque a Meta, ao fazer o anúncio por meio do vídeo do seu dono ontem, deixou claro que vale para todo mundo esses anúncios e essas mudanças que ela está fazendo. E é importante a gente perceber que essas mudanças vão além da checagem de conteúdo, que foi a coisa que, num primeiro momento, mais chamou a atenção, do fim da checagem de conteúdo. Vamos ver aqui no nosso telão alguns pontos que a Meta colocou do que vai acontecer, que tem muito a ver com a eliminação da moderação a todo e qualquer discurso de ódio. Olha só, além dessa questão de checagem de conteúdo, a mudança também implica, por exemplo, que a partir de agora a empresa vai permitir que os usuários classifiquem gays, bis e trans como doentes mentais. Vai permitir também publicações que defendam limitações de gênero para determinados cargos. Outra restrição que foi completamente eliminada da nova política é a que proibia alegações de que determinados grupos chineses, por exemplo, espalharam o coronavírus. O homem mais rico do mundo, além de parceiro preferencial do futuro presidente dos Estados Unidos, está em pé de guerra com líderes europeus. Nos últimos dias, Elon Musk fez uma série de acusações ao premier britânico, além de declarar apoio a um partido nazista na Alemanha e incitar a xenofobia na Espanha. Além de dono da rede social X, Elon Musk é o futuro chefe do Departamento de Eficiência Governamental do novo governo Trump. É figura de peso, com poder de influência. E nas últimas semanas intensificou os ataques a governos europeus. Nessa quarta-feira, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer passou a maior parte do dia se defendendo no parlamento de acusações de Elon Musk. No dia 2 de janeiro, numa série de publicações, Musk acusou Starmer de ser leniente com um escândalo que envolveu cerca de 7 mil vítimas. Elas teriam sido abusadas sexualmente por gangues, em sua maioria de origem paquistanesa, entre as décadas de 1980 e 2010.
Starmer foi chefe do Ministério Público de 2008 a 2013 e não conseguiu processar nenhum acusado de uma das gangues. 9 condenações só vieram depois que ele deixou o cargo. Embora a conduta do então promotor tenha sido criticada, nunca se provou que Starmer agiu de má fé. No parlamento, o primeiro-ministro condenou aqueles que espalham mentiras e desinformação. A turbulência política aqui no Reino Unido é só um exemplo dos atritos entre Elon Musk e grandes democracias aqui da Europa. Os governos da Alemanha, da França e da Espanha também reagiram a ataques recentes do bilionário. No último domingo, Musk escreveu na rede social dele que os imigrantes são os culpados pelo aumento de estupros na região da Catalunha. O primeiro-ministro Pedro Sánchez disse: a extrema-direita internacional a qual nos opomos na Espanha, liderada pelo homem mais rico do planeta, ataca abertamente nossas instituições, incita o ódio e apoia abertamente os herdeiros do nazismo na Alemanha. Sánchez se refere ao apoio público de Elon Musk ao partido alemão de extrema-direita para a eleição parlamentar do mês que vem. O governo alemão acusou Musk de interferência na eleição, não só pela declaração de apoio ao partido, mas por ter insultado o atual primeiro-ministro Olaf Scholz, a quem chamou primeiro de louco e depois de tolo incompetente. Berlim afirmou que não há precedentes para esse tipo de tratamento partindo de um país aliado. O presidente francês seguiu a mesma linha de condenação. Há 10 anos, quem imaginaria que o dono de uma das maiores redes sociais do mundo apoiaria uma nova internacional reacionária e interviria diretamente nas eleições, disse Emmanuel Macron. O ministro das Relações Exteriores da França defendeu que a União Europeia haja em conjunto para enfrentar as ameaças de Musk. Carlos Afonso é diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade e professor da UERJ. Ele disse que Musk agora pode usar seu novo cargo para pressionar democracias em todo o planeta. Isso faz com que as suas ameaças e com que os seus inimigos contem agora com um arsenal por parte de Musk que não é apenas o número de seguidores que ele possui nas redes sociais, mas também ali os ouvidos do novo presidente americano e a possibilidade de que qualquer retaliação possa ganhar um respaldo do poder executivo nos Estados Unidos. E isso aumenta o grau de uma ameaça e aumenta também o poder de negociação, de barganha que Musk tem. A seguir tem a rodada da Copinha e suas curiosidades. Hora de futebol com Renato Cury, então estou em muito boa companhia. Boa noite, Renato. Tudo bem, Renata, muito boa noite. Tudo bem. Renato, vamos começar com nossa central do mercado, né, para falar de técnico, porque temos técnico estreando e, na verdade, no caso do Atlético Mineiro, um nome bastante conhecido já. É um velho conhecido. A gente mostrou aqui ao longo da semana, né, os estrangeiros sendo apresentados. Hoje um brasileiro, velho conhecido do Atlético Mineiro, porque foi o Cuca quem comandou o time no título mais importante da história do Atlético Mineiro. Estou falando da Libertadores de 2013. E o Cuca chega para sua 4ª passagem no clube. Mais um dado que corrobora, né, com a tese de um velho conhecido, né? Ele também conquistou o Campeonato Mineiro e o Brasileiro e também a Copa do Brasil, né? Em entrevista à TV do Atlético Mineiro, ele falou sobre reconquistar o torcedor, que, obviamente, lamentou as derrotas nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores do ano passado. Eu vejo o torcedor hoje machucado, o torcedor sentido, mas, cara, assim, na boa, eu acho que ele tem que estar muito orgulhoso também. Pode ter esses sentimentos, né, pelas perdas que tiveram nas 2 finais, mas chegou em 2 finais. O Galo tem um time, tem uma estrutura de time boa. Hoje a gente tem que chegar e entender o processo, que tem jogadores que têm contrato curtíssimos aí, que vence em outubro, que vence em dezembro, que tem proposta daqui e de lá. Então eu me inteirar desses assuntos para pôr a cabeça do atleta aqui dentro e depois começar a extrair o máximo de cada um deles. Renato, ainda falando de técnicos, a gente conversa aqui muito sobre a dominância dos portugueses, mas tem gente querendo quebrar esse ciclo.
E, ironicamente, quem quer quebrar esse ciclo é um português, mas eu explico. É o José Boto, novo diretor de futebol do Flamengo. Ele quer frear os portugueses para que os títulos fiquem com o clube que ele trabalha, que é o Flamengo, e que tem um técnico brasileiro, Felipe Luiz. E eu quero ser o diretor português que vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil. E isso vai acontecer através do Filipe, com todo o respeito pelos treinadores portugueses, que alguns até são meus amigos. Eu quero ajudar a acabar com a hegemonia e nada melhor do que ser o Filipe a acabar com essa hegemonia. Bom, e para ilustrar, né, essa hegemonia dos portugueses, a gente separou algumas das conquistas recentes, que não são poucas. Começando em 2019 com o Jorge Jesus, ele ganhou Libertadores, Brasileirão e depois no ano seguinte Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil. O Abel Ficha Ferreira... do Abel é mais cheia. Essa aí nem se fala, né? Que coisa. Libertadores de 20 e 21, Recopa Sul-Americana de 22, Brasileirão de 22 e 23, Copa do Brasil de 20, Supercopa do Brasil de 2023. A gente não colocou aqui títulos estaduais, tá? Tá, porque já nem cabia isso. Ficaria ainda mais extenso. E o Arthur Jorge, que teve uma passagem rápida pelo Botafogo, mas super, hiper marcante, colocou o nome dele na história ao vencer a Libertadores e também o Brasileirão de 2024. Outro assunto que tem sido frequente aqui na nossa conversa é o anúncio de reforços e teve clube que foi criativo para anunciar os seus. Pois é, dá uma olhada no que o Sport do Recife publicou nas redes sociais. A imagem, quem nunca? Fala para mim. Quem nunca no computador brincou de paciência e quando terminava aparecia justamente essa telinha? Por quê? O atacante Gonçalo Paciência é português, tem 30 anos e é o novo reforço do Sport. Ele jogou em times da Europa e do Japão, ele assinou o contrato por 1 ano com o Sport, que usou aí essa forma criativa para anunciar o novo reforço, Renata. Renato, vamos então para o Diário da Copinha. Você tem curiosidades para mostrar e também uma entrevista muito curiosa. Pois é, exatamente isso. Vamos começar pelas histórias no jogo em que o Ceará ganhou do Trindade por 3-0. Partida disputada na Rua Javari, no estádio do Juventus, na Moca. Todos os gols foram de pênalti e depois de cada um deles, dá uma olhada ali, ó, placar raiz, trocado manualmente, né? O Zé Neto marcou 2 dos 3 gols do Ceará e foi super sincero. Olha o que ele falou depois do jogo. Muito feliz, né, pelos 2 gols. A verdade é que era para ter batido os 3, mas os moleques encheram muito, acabaram pegando o primeiro, mas isso fica entre nós. Agora não é mais segredo para ninguém, não. Era preciso bater os 3, você já falou para todo mundo, tá em rede nacional. Não ficou entre nós, né? Acabou divulgando. E pra gente ficou fechar, entre todos nós. Ficou entre todos nós, ficou para nós. E pra gente fechar uma imagem incrível, agora há pouco o Zumbi de Alagoas venceu o Flamengo por 2-1 e se classificou para a próxima fase da Copinha. Muita festa em Mogi das Cruzes e teve isso aí também, ó, ao lado de um integrante da comissão técnica. O zagueiro Lion atravessou de joelhos o gramado em agradecimento pela vitória histórica sobre o Flamengo e pela classificação antecipada para a próxima fase da Copinha. Renata. Muito obrigada, Renato. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Você pode assistir a programação da Globo ao vivo, de graça, no Globoplay. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Hora 1. Boa noite para você. Até amanhã.